prostituição aqui, né, na cidade, ela tem algumas características que foi nessa perseguição, né? Porque aqui não prestar, a situação de não prestar a prostituição está na Bíblia, todo mundo sabe disso. As características da prostituta a gente sabe que são desleais, anticristo, aquela coisa toda a gente tem consciência. Então eu nunca tive aproximação com prostituta e nunca gostei de amizade com eles. Mas aí foi nessa perseguição que eu observei que eles têm uns critérios aí próprios, que os interesses estão muito além da realidade de uma prostituta, de alguém que disponibiliza seu corpo para venda mercantilista, sexual, ou homossexual. E aí eu observei que eles se preocupam com as pessoas que não se prostituem, com as famílias, para impedir um desenvolvimento financeiro e intelectual das pessoas. Eu não tenho nada a ver com a prostituta. Eu tenho outra realidade, outra apresentação social, eu tenho outra construção mental, eu tenho outra realidade psíquica. Eu não sou igual a uma prostituta. Ela pensa diferente, entendeu? Elas estão aqui enganando os homens. Aqui é a classe média de Niterói, vou mostrar a vocês. Então aqui elas ficam realmente se prostituir aqui numa situação casual, tá vendo? Então você não diz que é prostituta, mas é prostituta. Sempre na faixa etária de 20 anos de idade, porque a maioria delas tem 13 anos de idade, mas eles dão hormônio, elas ganham corpo e vão pra pista se prostituir. Normalmente aqui são homens da classe média, desembargadores, promotores, juízes, prefeitos, é onde elas vêm para se prostituir. Aí elas ficam aqui se prostituindo, certo? Mas aí tudo bem, ela ser prostituta é um problema dela, isso já não considero uma profissão, mas é uma atividade que já existe há milhares de anos. Mas aqui eles se preocupam em impedir o desenvolvimento pessoal das famílias, daqueles que não se envolvem com eles. Isso que foi mais assim, eles levam à miséria, ou à prisão, a perda de seus bens e principalmente eles trabalham denegrindo você e sua família. Então eles gostam de, aqui a cidade, gostam de te denegrir, colocar presa por crime, por exemplo, por crime que você não cometeu. Eles se relacionam com vocês, o explorador sexual manda, sabe que eu sou uma mulher íntegra, que essas realidades de adultério, isso não existe pra mim, né? Se eu tô com uma pessoa que eu gosto, então eu sozinha não olho pra ninguém, pra nenhum homem na rua, não olho. E também não aceito cantada na rua. Aqui no Brasil se chama cantada, eles se oferecem, diz que gosta de você na rua, alguma coisa assim, eu não aceito, certo? Então aqui, assim, é um lugar promíscuo mesmo. Você tem que estar disposta a fazer sexo irrestritamente. A restrição é a quantidade de dinheiro, né? Que elas têm os preços delas. Mas fora isso não há restrições. Então é uma cidade que você não pode ser bonita, você não pode ser inteligente, você não pode ser uma pessoa comunicativa, você não pode ter uma boa apresentação social, porque isso aqui nessa cidade são características para estímulo sexual para a prostituição. Então, se eu sou tudo isso, de fato sou, então não é interessante para o cafetão, para os negócios dele, porque esses estereótipos ele vende na prostituta para seduzir os homens daqui. Então, se eu sou inteligente, se eu sou bonita, se eu sou versátil, né? E tudo isso não é interessante para os negócios da prostituta, porque ela fica aqui andando, fingindo que está correndo. Então não é interessante para ele. Aí o que eles fazem? Eles se juntam, porque eles dominam todas as instituições públicas da cidade, cartório, hospitais, sanatório, escolas, faculdades, tudo pertence à exploração sexual e à prostituição na cidade. As pessoas mais abastadas têm cargos muito bons, as pessoas que têm mais condições financeiras, mas a maioria dos filhos estão até para fora do Brasil, vão estudar fora do Brasil, entendeu? Então eles ficam aqui correndo e comprando prostituta.
Então você não pode ter uma boa apresentação social boa se você não colabora com eles, certo? Aí o que eles fazem? Eles se juntam e aí criam uma fraude para te colocar na situação. Aí eles vão se juntar e vão te denegrir. Aí eu tô aqui, aí já sai uma, já fala uma coisa que nada a ver do que eu estou fazendo. E aí eles vão te denegrindo e falando com os clientes deles, que a maioria são autoridades públicas na cidade, juízes, promotores, policiais. Aí essa prostituta, ela fica o dia inteiro na calçada atrás de homem, entendeu? Fingindo que tá correndo. E aí o que acontece? As autoridades públicas da cidade são clientes dela. Aí ela começa a influenciar todos eles contra a minha pessoa, já preparando as fraudes que eles vão impor, as situações. É assim. Eles têm necessidade de denegrir a pessoa, porque eles querem colocar a prostituta numa posição que não cabe para uma prostituta. Mas aí eles criam um estereótipo de boa moça, de religiosa, tudo para prostituta. De pessoa dedicada, esforçada, criativa, talentosa. São os estereótipos que eles colocam nas prostitutas. Quem não faz parte da prostituição não pode ter uma boa apresentação social. E aí começam as tramas criminosas. Então aí eles nem namoraram você, aí diz que namorou, nem teve relacionamento nenhum com você, aí diz que tem, para poder respaldar falas contra você. Eu não sabia que as prostitutas andavam na calçada se prostituindo aqui. Eu nunca soube, né? Então eu sou atleta, meu pai era de circo. Então a gente sempre fez exercícios físicos em casa. Meu pai sempre cultuou o corpo, essas coisas assim de ginástica, meu pai sempre fez.